Tudo bem? Como é que você está? Como é que foi a sua semana? Foi boa? Queira Deus que sim. A minha foi ótima. Ainda mais que nós fechamos, né? Estamos finalizando esse trimestre de uma forma formidável. Que trimestre, hein? Que lição que nós tivemos. Que estudo maravilhoso. Estudo que tem mostrado para cada um de nós como Deus tem um cuidado maravilhoso, como Deus tem um povo, como Deus quer nos ver cada vez melhores, né? Com saúde, com paz, com felicidade e repletos do Espírito Santo. É bom ter você com a nossa classe, é bom ter você como aluno. E não esqueça, hein? Manda o seu link, manda o nosso link, né, para o seu amigo, dá o joinha. Cada joinha que você der, o Kevin dá um chocolate para nós, não esquece disso, tá? Manda, assim, ó, mesmo que você não goste, dá o joinha só para a gente catar o dinheiro do Kevin, tá? Não esquece disso, tá bom? Nós queremos é chocolate, tá bom? Passa para os amigos. Mas é muito bom ter você, tá? E hoje nós estamos aqui de forma assim, hoje radiante. Nós vamos mostrar aqui, Kevin, mostra aqui os iluminados, olha lá. Como é que vocês estão, tudo bem? Estamos iluminados. Eu tô vendo. Tá radiante hoje aqui, né? Estamos com duas pessoas bem, assim, vamos dizer assim, como é que eu falo agora? São seus olhos, já. Meus olhos? Então tá bom. O Joel que falou, né, Joel? Hoje vocês são os iluminados, né? É isso? Por causa do quê? Conta pra turma. É um brilho, um fulgor diferente hoje, né? Tá onde esse brilho, esse fulgor? Nos Acho olhos? Que foi a semana bem passada, assim, sabe? Tá. Eu pensei que era por causa do cabelo. Também. Tá. Então tá bom. Você tá bem, Joel? Tô bem, graças a Deus. Passou bem a semana? Bem, graças a Deus. Amém. E eu quero apresentar para você alguém muito especial que a gente está aprendendo a amar muito aqui na igreja. Chegou agora faz pouco tempo, mas é nota 1000. Alan, como é que você está? Muito bem, prazer estar aqui com vocês. Estou muito bem, graças a Deus, a semana abençoada. Estou também aprendendo a amar vocês aqui, pessoas muito especiais, me acolheram de forma maravilhosa, divina. E o amor de Deus, ele nos aproxima das pessoas e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite da gente. Né? Para você que não sabe, o Alan ele é profissional desse negócio de comunicação. Tá? Já trabalhou na TV Novo Tempo, na Rádio Novo Tempo, já participou do quarteto Arautos dos Reis, canta bonito. Se quiser ver, vai ter que vir aqui na igreja. Não vamos botar ele cantar aqui não, é aqui na igreja ao vivo, né, Alan? É isso aí. Certo? Mas ele deu assim uma palhinha para a gente, para ver... para participar, né? Para você conhecê-lo e também para a gente ter o privilégio, né, de ter a companhia dele, é ou não, Joel? É uma benção. Né? Vamos lá. Uma benção. E nós já falamos por aqui, é tudo improvisado, né? Aqui é tudo ao vivo, o que der deu, a gente vai, mas o melhor de tudo é que o Papai do Céu, ele usa pessoas como a gente, pessoas com deficiências, mas que ele prepara isso, capacita, para que a mensagem chegue do jeito que eu e você precisamos entender. Por isso que é muito bom estarmos juntos sempre na nossa classe da Escola Sabatina. Nós temos um hábito aqui, Alan, que quem chega pela primeira vez faz a oração inicial, certo? Ótimo. Mas eu quero dar um recadinho antes, que eu sempre tenho o hábito de dizer o seguinte, você que está aí, nós vamos orar aqui agora, vê aquilo que você precisa que Deus haja na tua vida, qual o milagre que Deus precisa fazer. Às vezes não é com você, é com alguém da tua família, um amigo seu, no trabalho, sabe? Aonde você vê que Deus precisa agir. Enquanto o Alan estiver orando, bora junto. Nós vamos estar aqui, eu, Kevin, o Joel, nós vamos estar aqui intercedendo por você, para que Deus faça o melhor para a sua vida. Tá bom? Você ora para a gente? Agora sim, vamos falar com Deus. Senhor e Pai, obrigado por este momento especial. Nós te agradecemos porque cada momento que a gente para meditar na Tua Palavra, ter um contato maior com o Senhor, o Teu Santo Espírito toma posse de nós, Pai. E nós estamos mais sensibilizados a refletir nas informações que o Senhor tem para nós, para o Teu plano de eternidade. E nós somos imensamente gratos pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Ao discutirmos, ao falarmos aqui, ao aprendermos também da Tua Palavra, um pouco mais de nós seja desconstruído e mais do Senhor seja colocado em nós. Amém. Para que a nossa vida tenha um sentido verdadeiro e também que nós possamos assumir a nossa responsabilidade de mensageiros. Amém.
Esse é o teu propósito para a nossa vida aqui, que mais pessoas a cada dia percebam Jesus em nós. Amém, Jesus. É o motivo da nossa vida. E pedimos a tua presença neste momento, para que o nosso coração, a nossa mente seja completamente administrada pelo Senhor. Amém. Naquilo Amém. que vamos falar, da forma como vamos apresentar a tua palavra. É o pedido do nosso coração e o fazemos em teu nome. Amém, Pai. Amém. Amém. Durante esse trimestre, nós estudamos como Satanás ele tem, desde o princípio, né, lá no céu, houve guerra, né, no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos. Esse conflito se estendeu para a terra. E a gente percebeu durante todo o estudo, desde o início, que o livro de Apocalipse, ele tem alguma simbologia, que a Bíblia traz alguma simbologia para descrever o conflito que há desde lá e ocorrerá até a volta de Jesus. E a gente percebe que esse conflito tem a ver com adoração. E cada vez mais que se aproxima da volta de Jesus, a Bíblia revela que Satanás vai intensificar, né? É o que a gente viu nos estudos na semana passada, retrasada, que cada vez ele vai intensificar mais para que a escuridão, para que a mentira, que a tradição tome conta do lugar da verdade. E quando a gente vê isso, a Bíblia tem uma linguagem que eu acho bacana, que é luz e treva. Eu acho legal, né? Treva, escuridão. Quando vem a luz, quando diz que escuridão não existe, né? Escuridão é a ausência da luz. Ou seja, então quando a gente começa a ver essa escuridão, treva, ausência de luz, guerra, conflito, a gente tem uma imagem, eu tenho uma imagem de um quarto escuro. Quando eu vejo a Bíblia falando da guerra que dá, a escuridão, a falta da verdade, a claridade, conhecereis a verdade vos libertará, essa coisa toda, ou seja, eu vejo um quarto escuro. E esse quarto escuro, quando eu li o verso, eu achei muito interessante, porque eu sou meio doido, tá? E o verso diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Iluminou. Nós estamos finalizando a nossa lição, aonde todo esse trimestre a gente viu como a escuridade, ou seja, a escuridão, tem tomado conta, o pecado tomando conta. E o nosso último verso diz que um dia a claridade vai tomar conta novamente da terra. E eu agora, que não entendo nada, preciso entender como que isso vai acontecer e o que esse verso quer dizer para mim. Bom. Eu estava sentindo saudade de alguém sentado nesse banco aqui. Pode começar e a gente vai compartilhar. Bom, a gente vai responder isso no decorrer da lição. Se a gente for entrar agora, né, no assunto, a gente já vai adiantar o que está por vir aí. Mas em questões de trevas, eu acho que na história da humanidade nós estamos num período de grandes trevas espirituais. Eu acredito que não é por falta de informação, mas pelo excesso. Em algum momento da história, houve trevas por falta de informação. A informação ela foi retirada, escondida e tal, distorcida. Mas hoje acredito que o excesso de informações ele é responsável por trevas espirituais. As pessoas não estão sabendo decidir, né, qual caminho seguir. Existe N interrogações na mente das pessoas em relação ao que é verdade. Um dos pontos que nós vamos ver aqui na lição. Então, a Bíblia, a lição dessa semana, ela está descrevendo um momento onde vai haver um esclarecimento mundial, universal. Não é que alguém vai acender a luz lá, não? Não. Então tá bom. De certa forma, né, lá no Salmo 105... lâmpada para meus pés. Lá, né? Isso. Que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Em relação a essa questão de iluminar, vamos dizer assim, o campo espiritual, que a lição lá
É interessante até esse anjo que desce, depois a gente vai ver Sim, aqui sim. qual que é o significado de tudo isso aí. É interessante mesmo isso, porque toda a verdade que é revelada por Deus é um plano do mal para que a gente não compreenda isso. E essa essência ela vem trazendo no grande conflito mesmo, né? Como você já fez a abertura. E é importante a gente entender que a lição também fala sobre isso no decorrer dela, alguns conceitos que nós precisamos ter, porque a gente vive confuso com tanta informação e ao contraponto que muitas pessoas estão buscando uma verdade, estão buscando a luz. Então, como que eu vou me posicionar? Aonde que eu vou? Aonde eu devo ir para poder buscar o entendimento? Porque mesmo nós que somos estudiosos da palavra de Deus, nós temos sede por algumas verdades ainda. Nós temos sede por algumas revelações, coisas que ao tempo de Deus será esclarecido a nós. E quem dirá a pessoas que não têm tanto conhecimento para entender o caminho, para entender a luz ou para ter as respostas que as pessoas... Os anseios, os né? anseios da vida. Essas necessidades por resposta, por às vezes coisas tão básicas. Ou é por cura, ou é por um caminho, ou uma decisão, ou é por relacionamento. Tudo está relacionado com a espiritualidade. Tudo é espiritual. Agora, como a gente vai entender isso no seu tempo? A Bíblia se explica, Deus é um Deus de clareza, e é importante a gente entender esse tempo em que nós estamos vivendo hoje, porque aí nós temos um grande alerta, né? A lição vem falando para a gente, o guia de estudos, né, da Palavra de Deus nos mostra e nos chama a atenção para um tempo em que nós estamos. Então, se houve diversos tempos complexos na história da humanidade, nós estamos no período mais complexo. E esse contexto de informações, de excesso, é que a gente tem que fazer filtros. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente entende? Gostei desse ponto que ele diz, nós temos que fazer filtros, porque se tratando de espiritualidade, do campo espiritual, todos os caminhos não levam a Roma. Não. É verdade. É isso mesmo. Então nós temos que ter cuidado com isso. E o que eu acho interessante, Pedro falando sobre essa questão do aprendizado, né? A luz vai aumentando, 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 até se tornar dia perfeito. E quando a gente vai para o livro de Daniel, o próprio livro de Daniel fala, né, que o conhecer se multiplicaria, ou seja, o estudo da palavra se multiplicaria. E o que nós estamos vendo é que se multiplicou tanto, 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 que até se tornou confuso. Então hoje, quer dizer, você que está aí e eu que estou aqui, a palavra de Deus ela tem que ser assim, esquadrinhada, ela tem que ser assim, revista. Não adianta só eu tentar ouvir o meu pastor falar, apesar que a bênção de Deus também é para quem ouve, certo? Mas se eu tiver o privilégio, souber ler, pegar, o Espírito Santo ele vai abrir a minha mente e vai fazer com que eu entenda, porque há muitas verdades, mas das muitas verdades, somente há uma, que é aquela que Cristo colocou como eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para a gente só dar uma abertura com relação à parte de sábado da nossa lição, Ellen White, no livro, na meditação matinal Lugares Celestiais, ela diz assim: a base de nossa esperança em Cristo é o fato de nos reconhecermos como pecadores em necessidade de restauração e redenção. E uma das coisas que eu acho que mais está faltando hoje para nós é isso. Sabe, o ser humano, as verdades que ele tem de si hoje, é que cada um tem a sua perspectiva, e a perspectiva que ele tem da vida, aquilo que é o certo. Então, o que era errado ontem, hoje já não é, porque eu acho que não é mais. E o fato de que o pecado se tornou relativo, as coisas estão cada vez mais complicadas, até para a gente entender com relação à Bíblia, né? Olha, isso é muito interessante, porque a mídia e o tempo que nós estamos hoje, elas procuram nos deixar numa posição de meio que superpoderosos em alguns momentos. E isso é um contraponto exatamente do que você leu agora sobre o texto, que eu também marquei aqui na minha lição. A mídia procura colocar a gente num pedestal. E à medida que a gente se aproxima de Deus, é o contrário, né? É um movimento oposto à ideia que a mídia hoje, mas só que traz uma satisfação tão grande para a gente, né? Eu falo assim, a gente não que nós aqui busquemos, mas a essência, né?
nos colocar num grau de satisfação vazia muito grande, que às vezes a gente só tem isso. E o reconhecer a nossa condição espiritual, ela é o start para eu me aproximar de Deus. Quanto menos eu sou, quanto menos eu tenho, mais eu encontro a fonte. É algo assim tão terrivelmente contraditório a essa falsidade de ideias hoje que a humanidade tem. Então é importante, é a base, é entender a minha condição hoje. A minha condição hoje é de pecador, miserável, uma pessoa que busca uma resposta, e a resposta só tem em Deus, não é da minha experiência, não é daquilo que eu imagino, é algo concreto, é um caminho sólido. Então, o primeiro ponto é eu realmente saber que eu sou um miserável, eu preciso de algo muito maior que está fora de mim, E interessante, fora de mim, aí vem para o tema da 13ª lição, que é iluminados com a glória de Deus. Ou seja, como é que você é iluminado com a glória de Deus se eu busco a glória de mim mesmo? Né, Joel? Não tem como. O momento que nós estamos vivendo, até a gente teve um culto jovem aqui na igreja com esse tema, as pessoas têm uma crise de identidade e está faltando senso crítico nas pessoas. Hoje tem uma palavrinha bonita aí, o digital influencer, né? E muitas pessoas querem ser um digital. É uma palavra bonita. O que é digital influencer? É alguém que está influenciando, né? Aí através das mídias. Então ele é um influenciador, um formador de opiniões. E parece que quem está em evidência, quem tem muitos seguidores, parece que ele tem a última palavra. E como as pessoas têm uma crise de identidade, elas estão se apegando a esses pontos, onde ela acha ali um ponto de referência, ela se apega. E eu tenho visto algumas pessoas dizerem que a Bíblia deve ser interpretada no contexto da nossa atualidade e não com a cabeça de quem ela foi escrita. Ou seja, quando nós vamos para algumas regras básicas de interpretação de um texto, buscar compreender, às vezes, um livro, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é ir lá no contexto da época, tentar imaginar como as pessoas viviam, o que elas pensavam, algumas palavras, o que significavam naquela época, e isso tem sido jogado por terra. E a interpretação ela tem mudado, né? Nós devemos interpretar de acordo com a nossa época. E assim, hoje existe um movimento nessa direção e a Bíblia tem sido interpretada de várias maneiras. Por que eu estou colocando essa posição? Nesse sincretismo religioso que nós vemos, com essa quantidade de religiões, de caminhos a serem seguidos, a pergunta é: Deus foi pego de surpresa? Não. Deus deixou alguma ferramenta, alguma alternativa, alguma opção, algum caminho para que a gente não se desviasse das verdades? Olha, essas 12 lições que nós estudamos até hoje, Joel, assim, Deus deixou claro. Tá certo que é um pouquinho, tem que estudar, né? Mas Deus deixou o caminho, né? As amarras não nos dão brecha para a interpretação pessoal. Isso é muito interessante, né? As amarras e as respostas, vamos colocar assim, né? As respostas que nós encontramos na palavra de Deus não dá margem para você ter uma interpretação, outra. De acordo com o meu modo de vida, eu vou interpretar, né? Eu tenho que fazer malabarismo, maneira, né? O Alan vai. Eu tenho que fazer malabarismo mesmo. O Kevin, né? O nosso misterioso Kevin, ele tem o modo de interpretação dele, e aí nós perdemos a referência. A Bíblia se torna algo relativo também. Engraçado que a Bíblia é universal, né? Não, e por ser universal... O Evangelho é universal. É, universal, e o que eu acho mais interessante, universal e presente. Presente para a época da escrita e presente para a nossa época hoje. Isso que eu acho mais interessante na Bíblia. É como a gente vê vários pastores falando, os teólogos falando, é como se fosse o jornal lido hoje do dia de ontem. Ou seja, olha que fantástico. Coisa escrita há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, que vem ser uma realidade para nós hoje. E olha que interessante, na parte de domingo,
Paulo ele já vem chamando a atenção da gente numa coisa bem assim, bem objetiva. Ele começa: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. E a lição já começa assim, eu acho legal, a primeira linha da lição ali, né? Como ladrão em que momento? Antes do verso 3 tá. Eu ia para a lição aqui, mas não, é certo. só pode ler esse verso aí. De noite, vai. Tá bom, beleza. Isso. Não, pode ir. Isso, não, de noite. só isso que eu queria que O você que eu falasse. achei interessante, assim, a lição já começa assim, bom, se Paulo já chamou a atenção de que Jesus podia vir como ladrão, lá na época dele, imagina nós hoje, Uau. 2000 anos depois, como que nós temos que estar esperando Jesus hoje? Com mais atenção ou menos atenção? Eu O coloquei, que você marcou aí? eu marquei Romanos 13, do 11 ao 13. Vai. Que diz lá que vós conheceis o tempo, é hora de vocês se despertarem do sono. Porque a sua salvação, ela está muito mais próxima do que quando no princípio você creu. Né? Ou seja, hoje nós estamos aí há 2000 anos, né, mais ou menos, Isso, aí, da época de Paulo, de quando Paulo escreveu, um pouco menos. Menos aí. Mas se naquela época, é a sua pergunta, né? Paulo já orientava a estarmos atentos, e eu já repeti isso aqui em algumas lições, em todas as eras, Deus deixou sinais de que Jesus voltaria naquela época. Parecia que em algum momento, todo mundo que viveu em algum momento tinha a ansiedade, olhando para as Escrituras, algumas coisas estavam acontecendo que davam a entender que talvez Jesus voltasse naquela época. Pode olhar de ponta a ponta, depois, lógico, né, do cristianismo estabelecido. Então, hoje, muito mais... eu acho interessante que Paulo, nesse texto de 1 Tessalonicenses, ele fala que, como as dores da parturiente, né, será a volta do Senhor. Lá em Mateus 24, verso 8, Jesus diz assim, esse é o princípio das dores. E a Bíblia ela trata a volta de Jesus como as dores da parturiente. De que forma? Quando minha esposa estava grávida, né, a gente vê que quando está ali para nascer o filho, vem uma contração, tem um espaço entre um e outro, que ele é relativamente longo, e esse espaço ele vai diminuindo e a contração vai aumentando até o momento da criança nascer. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, olhando para o cenário que nós estamos vendo, elas dizem assim, não, mas isso aí é o princípio das dores. O princípio das dores foi quando Jesus orientou os discípulos a respeito do que ia acontecer no dia deles, as perseguições e a queda de Jerusalém. Ali foi o princípio das dores. Hoje nós estamos vivendo... no final das dores. Então, os sinais eles estão muito mais intensos. Só que o alerta de Paulo é que mesmo com esses sinais, mesmo com as orientações, informações, mesmo com tudo que nós temos hoje, ele virá como ladrão para muitas pessoas. Aí Paulo fala, para vocês não, porque vocês vivem na luz. Então eu ia mas pedir para muitos virá como ladrão. Pro Alan, Exato. é isso que eu pedi. Com tantos sinais, com tanta coisa assim dizendo, não, está vindo, como assim vir como ladrão? Olha, eu vou pegar um gancho numa experiência que eu passei. Eu vou ilustrar e a gente vai responder. Eu entrei num restaurante em São Paulo e eu encontrei o pastor Celso Knoner. Ele estava com medo. Na hora que eu entrei, ele já levantou e falou assim, eu tenho um negócio para falar com você. Não era para mim diretamente, mas ele estava pensando e estava angustiando ele. Rapaz, o Jesus, quando veio a primeira vez, tinham evidências ao extremo de como viria, de quem seria, de onde sairia, tudo, já tinham toda essa estrutura. A igreja, igual a gente, naquela época, passou quase que despercebido para muitas pessoas, para a liderança da igreja, para quem era historiador. A gente corre o risco de acontecer a mesma coisa agora, no final. As coisas estão acontecendo na nossa frente e às vezes nós aqui não estamos percebendo o tempo em que nós estamos. Quer dizer, a gente corre o risco de ter o mesmo prejuízo, né? Agora, como, né? Na pergunta assim,
será que nós vamos ser pegos de surpresa também? Corre o risco de Corre chegar o risco uns magos aqui e perguntar assim, onde está o filho Nossa! o rei dos judeus? A pior coisa que tem é a gente ser pego de calça curta, é a gente ser assaltado, é a gente estar em situação de desprevenido. Mas tem um ponto interessante aqui no que... Opa, deixa eu chegar perto aqui. Um ponto interessante é que Paulo diz que a vinda do Senhor será como ladrão e ela será, por isso que eu pedi que você repetisse, de noite. Certo? O que de noite está querendo representar nesse texto? Porque depois ele fala, mas para vocês não vai ser dessa forma. Porque vocês não são da noite, das trevas. Vocês são da luz. O que Paulo está querendo ilustrar com trevas e luz nesse texto? A Bíblia ela trabalha muito nessa representação de luz e trevas significarem que os que estão na luz, quando Jesus disse que os olhos são a janela da alma e nós refletimos luz através, né, disso e tal, ele fala assim que as nossas boas obras são luz para o nosso corpo. E Paulo ele vai fazer, por exemplo, lá em Romanos 12, do 13 ao 11, 13, do 11 ao 13, perdão, lá ele fala que nós devemos despertar, né, do sono, e ele vem trazendo, porque vai alta a noite e o dia está chegando. E aí ele começa a falar, então não vivam, né, alimentando a carne, os desejos da carne. Então, trevas aqui e luz são as obras do pecado e as obras de justiça. Amém. Aqueles que andarem em justiça, eles não serão pegos o quê? De surpresa, né? Porque eles terão um discernimento. A Bíblia a lição vem trazendo para a gente que a orientação era vigiar, estar sóbrio. Sóbrio é o contrário de estar embriagado. Embriagado a gente viu algumas lições atrás aí que são falsas doutrinas, aquilo que nós alimentamos a nossa mente, que não está de acordo com a palavra de Deus, aquilo vai nos tornando entorpecendo o nosso entendimento e a gente não tem o discernimento correto da situação. E a lição ela traz um texto de Ellen White, que é Testemunho para a Igreja, que eu achei muito interessante. Ó, você que está aí, ó, para nós, hein? Para nós dois. Ó, nos olhos. Nós que conhecemos a verdade. Nós que conhecemos a verdade. Deveríamos estar preparados para o que em breve virá sobre o mundo como uma terrível surpresa. Mas surpresa para quem? Para quem está nas trevas. Ou seja, eu e você, nós todos que estamos aqui, até tu, tá, Kevin? Fechado então. Nós devemos o que? Estar preparados. E Ellen White, ela no livro, também Meditação Matinal, para conhecê-lo, diz assim: não sabemos o tempo exato em que nosso Senhor será revelado nas nuvens do céu. Aí ela termina: mas ele nos disse que nossa única segurança é estarmos em prontidão. A gente tem uma mistura muito grande com... Mistura não, um descuido. Eu acho que a palavra correta é o descuido. Em entender o tempo da história da humanidade, o tempo profético e o meu tempo. Isso é algo muito significativo, porque a gente deixa para pensar no meu tempo por último, e o meu tempo é o mais curto. E o meu tempo é o mais curto. Como entender esse ladrão? Como entender esse repentino? Como entender essa preparação sobre o meu tempo, o tempo que eu tenho de vida? Isso aí me traz um alerta muito maior para a minha vida, me traz uma atenção muito maior para pelas respostas que eu preciso, a luz que eu preciso ter, o conhecimento que eu preciso ter para agora, de algo que vai acontecer no futuro, mas eu tenho que viver agora. Porque se meu tempo for... Acabou. Então eu tenho que cuidar do meu tempo, porque o meu tempo agora, bem feito, bem esclarecido, bem adorado, isso vai me dar garantias para a eternidade, para o futuro. Então, essa atenção que nós precisamos dar ao tempo profético, ao tempo das Escrituras, à revelação de Deus, esse relacionamento que eu preciso entender a essa verdade, ela tem que ser para agora.
O interessante é que na semana passada eu preguei algumas coisas do que a gente está conversando aqui lá na igreja do Urupês. E a gente precisa se situar no tempo profético. Quando você vai para Apocalipse, no 6º selo, nós estamos entre o versículo 13 de Apocalipse 6, próximos do versículo 14. Se você ler o versículo 13 lá no 6º selo e o versículo 14, você vai ver sinais que se cumpriram e logo depois os sinais, os eventos da volta de Jesus. Nós estamos nesse período, do verso 13 e 14. E aí nós temos que entender todo o contexto, por exemplo, Apocalipse 14, Apocalipse 10, tudo que aconteceu de forma histórica é onde a gente se situa no tempo profético. Agora, o que o Alan disse no início, que o inimigo sempre tem uma contrafação, né? Para cada verdade de Deus, ele tem uma contrafação. Nós temos que entender isso também de uma forma micro na nossa vida. Nós estamos no centro do grande conflito. E para cada verdade que Deus revela, para cada coisa, o inimigo está trabalhando para te roubar o tempo, né? Para entorpecer o pensamento, desviar o foco. Nós temos que levantar. Eu vou separar e depois eu vou trazer. Tem um texto que eu falei, esse texto tem que ter ele escrito na porta da minha casa. Todo dia, quando eu for sair de casa, eu tenho que me deparar com ele, que está no livro Testemunho para a Igreja, que fala da nossa extrema dependência de Deus, porque nós temos um inimigo interessado e que trabalha para nos destruir constantemente, diariamente. Nós temos que ter isso em mente. Agora, aquela pergunta que eu fiz no início, Deus foi pego de surpresa com essa infinidade de informações e caminhos a serem seguidos, porque eu queria trazer para nós aqui o seguinte. Nós, adventistas do sétimo dia, temos o espírito de profecia, a Ellen White, como uma profetisa que Deus levantou com um propósito para os últimos dias. E aí vão surgir muitas conversas de internet que nós adoramos Ellen White, que isso, que aquilo, enfim. Mas o papel do espírito de profecia nos nossos dias hoje ele é extremamente fundamental. Por quê? Os 3 objetivos básicos do espírito de profecia são, primeiro, nos levar de volta à Bíblia. Ellen White mesmo escreveu que se as pessoas não tivessem se afastado da Bíblia, da verdade bíblica, ela não seria necessário os escritos dela. Então, o primeiro ponto, o primeiro objetivo pelo qual Deus levanta Ellen White e revela a ela, todo esse ministério que ela teve, é nos levar de volta à Bíblia. O segundo é dar compreensão à Bíblia. E aí entra o momento que nós estamos vivendo. Como surgem muitas... Lembra lá nos tempos de Jeremias, que surgiam muitos falsos profetas e iam totalmente contra o que ele estava falando? Sim. Hoje nós vivemos num momento assim. E Deus tinha uma mensagem certa para aquele momento, mesmo diante de toda aquela bagunça religiosa que existia e da dúvida na mente das pessoas. Então, dar a compreensão correta da Bíblia é o segundo objetivo do ministério de Ellen White. E o terceiro é fazer com que aquilo que você foi levado a ler e a entender, agora você precisa fazer o quê? Aplicar na sua vida. Então, nos leva à Bíblia, nos explica a Bíblia e faz com que a gente aplique a Bíblia à nossa vida. Então, é extremamente necessário, diante desse cenário que a gente está vivendo, uma coisa que é interessante a gente entender, eu preciso de espírito de profecia para salvação? Não. Não preciso. Agora, qual é a função do espírito de profecia? Melhorar o meu caminho da salvação. A salvação é a Bíblia. Ela mesma diz, Bíblia, somente a Bíblia. Acabou. Certo? Agora, o que ela faz? Isso que eu acho lindo no Espírito de Profecia. Aumenta a minha visão. Eu já te dou... Eu estava com um problema, estava conversando com o Kevin. Eu andei mudando luz lá em casa, não sei se eu já contei isso aqui, mudei luz lá em casa, botei luz mais forte, trouxe luz amarela, tem R não sei o quê, R não sei... Fiquei uns 6 meses não enxergando nada. Fui no oftalmologista... Me botou... Não, o exame Jefferson não aumentou nada. Falei, doutor, o que aconteceu? Não sei. Cheguei para trocar o óculos.
Só que como minha lente é Varilux, então assim, eu ganho sempre uma outra para ter uma de reserva. E eu tô com o óculos há 2 anos parado, eu peguei, não, como que eu vou deixar o que eu uso? Vou pegar esse e vou usar enquanto eles arrumar a lente nesse que eu gosto, né? Cheguei, a moça olhou assim pro meu óculos e falou assim, Jefferson, esse teu não é Varilux, não? Falei, por quê? Ué, tá escuro até agora? Você já entrou faz mais de 10 minutos e continua escuro? Nossa. Falei, como assim? Eu tirei o óculos que eu uso direto e botei o reserva. Aí eu entendi quando Deus disse assim, haja luz e houve luz. Espírito e profecia é isso. Deus pegando uma verdade já existente e dando mais luz àquilo que Ele já revelou. Essa é a beleza que eu acho no Espírito e profecia. E vou dizer para você que está em casa, quem não crê no Espírito e profecia só perde. Só perde. Pode ir, Joel. É uma ilustração bem interessante a respeito do Espírito de Profecia. Tem um livro escrito pelo Fernando Caige, ele escreveu um livro, quem quiser ler esse livro, ele é fininho, é gostoso de ler, ele traz uma sequência cronológica dos eventos finais, e chama Preparação para a Crise Final. E ele coloca lá o papel do Espírito de Profecia. Ele diz que a Bíblia é um mapa. Nós temos um mapa. Todas as igrejas hoje têm um mapa como, né, sua regra de fé. Mas o Espírito de Profecia é uma bússola que aponta as direções corretas que nós devemos seguir. Nos orienta dentro do mapa qual o caminho que eu devo. Porque hoje, se você pega um tema da Bíblia hoje, quantas vertentes vão surgir de acordo com aquele tema? Aí você se depara com isso, estão usando a Bíblia. Tá bom, mas e agora? Qual das opções eu vou seguir? E o Espírito de Profecia, ele auxilia muito. A direção exata, correta. O Alan, você viveu lá no meio dos grandes pastores, lá você já sabe. Quem não usa, só perde. E o mais interessante é que na parte de segunda-feira fala sobre o privilégio e o dever de conhecer a verdade. Aí entra o que nós estamos falando. A Bíblia é a verdade. Só ela é suficiente para a salvação. Agora imagina se você tiver, além da Bíblia, algo que vai te dar mais compreensão àquilo que você já tem como verdade. Olha, isso é profundo demais, porque tem um contexto entre as respostas que a gente busca e as verdades que estão à nossa disposição, né? Quando a gente fala em procurar a verdade, quando a gente fala em buscar o entendimento, como tem sido a nossa forma como tem sido a nossa intensidade ao buscar isso, né? A Bíblia, ela traz muitas referências de condições diárias que nós devemos manter, igual o Joel falou aqui, né? A bússola que vai nos ajudar a entender todo esse mapa aqui, e nós temos experiências de que a nossa vida diária, no constante cavar, que é o termo que usa aqui, no constante buscar, no orar, no pedir a Deus o entendimento, não é simplesmente um jargão que virou politicamente, né? O texto, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Virou algo político e não religioso. Não religioso. É algo profundo, que as respostas às nossas inquietações, elas serão apresentadas à luz da palavra de Deus, mas por forma insistente de buscar isso. Fervorosa, diária. E Deus vai respondendo no tempo dele à medida que nós vamos conseguindo absorver. Esse buscar, ele vai lendo o nosso coração e vai se revelando à medida que isso vai acontecendo. Então, o conhecer a verdade tem que ser algo... Primeiro, ninguém tem esse conhecimento absoluto. Não. Não há conhecimento absoluto, não há pastor que tenha essa estrutura absoluta de verdade. Então, a verdade, ela tem que ser praticada, tem que ser buscada individualmente. Não há nenhuma outra fonte, além da palavra de Deus, que a gente consiga buscar a essência dessa verdade. Então, tem que ser algo contínuo. Tem que buscar. E você vai conhecer, e a Bíblia vai te ajudar com as conexões aqui, para que você entenda o que está revelado dentro, entenda a complexidade e as ligações. Então, é algo que eu não vou conseguir buscar para ter uma resposta para um debate. E eu acho interessante você falando aí,
Tem um texto aí, que é o João 17:17, que eu gosto demais dele. Que é assim, ó, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito das doutrinas, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Ou seja, quer conhecer? Está aqui. Está aqui dentro, busca, é individual. Mas por que as pessoas buscam hoje a verdade? Que tipo de verdade que as pessoas buscam? Isso é muito complexo, né? Eu vou buscar para eu saber dialogar, para eu saber responder umas pessoas, eu quero experimentar isso. Agora tem algo que você falou, Joel. Agora, olha você como vai casar. Está aqui. Na lição de segunda-feira, e daqui para frente a gente vai começar a ver um pouquinho mais a parte histórica, a profecia diz que vai ter um país, olha só, que esse país vai ajudar um sistema religioso a colocar a obrigatoriedade de um dia. Bom, se não fosse o espírito de profecia, como que ia ficar o nosso entendimento? Você que é o nosso homem da profecia. Mas sabe o que é interessante? Aqui o Alan está usando a Bíblia Andrews, você está com uma Andrews aí também. O primeiro a interpretar a besta que emergia da terra como os Estados Unidos, que é o país que está sendo referido na lição aí, foi John Andrews, estudando as profecias. E como é que funcionou o ministério de Ellen White lá no princípio? Como é que funcionava? Ela tinha, às vezes, uma orientação de Deus. Por exemplo, ela teve a orientação de Deus a respeito de determinado assunto. Por exemplo, eu vou pôr aqui o dízimo. Ela orientou os líderes da igreja a fazerem estudos bíblicos. Foi formada uma comissão de estudos bíblicos para estudar, e John Andrews também dirigiu essa comissão, para estudar o assunto dízimo na Bíblia. Quando eles estudaram e chegaram às conclusões, Deus, através de Ellen White, mostrava se estava correto ou não. A verdade do sábado, quando chegou à igreja, Ellen White, a princípio, ela não deu atenção, certo? Quase que descartou. Porque não era importante naquela época, né? Eles não tinham. Houve um estudo a respeito do sábado e, olhando nas escrituras bíblicas, viu-se a importância, né, que o sábado era a Bíblia. E aí Deus às vezes revelava, dava algum tipo de visão a Ellen White, confirmando aquele estudo. Ou seja, às vezes as pessoas têm uma má impressão de que Ellen White foi estabelecendo as doutrinas, sim. E não foi isso. E é o que a gente escuta por aí. Deus respondia de forma afirmativa ao que era estudado pelos líderes. E isso é interessante a gente entender. Agora, na questão da verdade, a verdade liberta, a verdade nos leva ao conhecimento de Deus, a verdade santifica. Agora a questão é, o que é que as pessoas fazem quando encontram a verdade? Essa é a pergunta. Porque eu posso estar buscando algo e quando eu descobrir, o que eu vou fazer com isso? Tem gente que nem vai na Bíblia porque tem medo de descobrir. Porque assim, o Alan disse algo interessante. Olhando para a história, até hoje Deus ele está revelando verdades porque o ser humano não tinha capacidade de absorver toda ela de uma vez. Certo? Então nós estamos chegando num período de uma grande revelação a respeito das verdades bíblicas. E nós, de forma pessoal, também somos assim. A verdade na nossa vida é progressiva, nós vamos aprendendo e aceitando. Agora, a verdade, o Espírito Santo vai encontrando um campo para trabalhar a cada verdade que me é revelada e que eu aceito ela. E a verdade ela vai gerar o que em mim? Mudanças. E muitas vezes nós não estamos dispostos a mudar. Agora, a gente não pode esquecer o contexto da lição. O contexto da lição é uma preparação para a crise final no domingo, onde diz que Jesus vai voltar, muitas pessoas vão ser pegas de surpresa por estarem nas trevas. Para que nós não estejamos nas trevas, nós precisamos o quê? Conhecer a verdade e estarmos dispostos a aceitar a verdade. Mais do que conhecer, estarmos dispostos. Então, vou te dar um texto de Ellen White, Parábola para Jesus, página 59. Olha o que ela diz. Nossa salvação depende do conhecimento da verdade contida nas Escrituras. Deus quer que possuamos. E ela diz, examine a preciosa Bíblia com coração faminto. Sonda a palavra de Deus como o mineiro explora a terra para descobrir veios de tesouros. É que chique. Olha, fantástico. E dentro dessa busca aí, eu marquei um outro texto aqui que coloca uma condição dentro
da parte de terça-feira de reforma contínua, dizendo o seguinte: o grande derramamento do Espírito de Deus, que ilumina o mundo, não se dará, olha isso, não se dará sem que tenhamos um povo esclarecido. Cara, fantástico. Quer dizer, se eu ficar inerte aqui, se eu não me aprofundar, se eu não me entender da palavra, eu não vou receber essa porção do Espírito. Como que essas coisas se conciliam? Tem um texto do Espírito de Profecia que diz assim, que Deus ele nos dá luz para saber a qual Espírito nós pertencemos. E Ele não nos dá nova luz enquanto nós não aceitamos a que Ele já deu. Quando o Espírito Santo for derramado de uma forma, plena, que é o que nós aguardamos, e aí a gente até pode comentar aqui que o significado desse anjo que iluminou a terra é um derramamento espiritual. Já podemos até puxar já a lição de quarta-feira já para agora. A gente pode emendar uma com a outra aí. Que será, o Espírito Santo não vai habitar de forma plena em corações que rejeitaram partes da verdade. Então, quando um povo tiver não só o conhecimento, mas o conhecimento prático dessa verdade, o Espírito Santo vai encontrar um terreno favorável para executar a sua obra. Para levar a mensagem. A gente vai ver qual que é o teor da mensagem que ilumina a terra. Essa semana, passando por Campinas, e de noite fomos jantar, eu e um amigo meu, aí passamos num lugar assim que tinha vários lugares abandonados. Aí um amigo que estava comigo falou assim: Jefferson, olha para esse negócio, olha que coisa fria. Cara, isso aí é o demônio que mora lá dentro. Então eu posso pegar o que você está falando, acabou de falar aí agora, o que você falou e o que o texto está trazendo para nós. O Espírito Santo de Deus não vai morar em casa vazia. E o próprio Jesus disse, quando o diabo sai de uma pessoa, ele vai embora, se ele volta, vê a casa vazia, o que ele faz? Ele chama outros, e o estado último dessa pessoa é pior do que o estado primeiro. Olha como eu e você temos que nos encher da palavra de Deus. Buscarmos a palavra de Deus como sendo o nosso alimento diário. Né, Joel? Vai lá. Existem duas questões importantes a respeito do Espírito Santo. Duas que eu quero destacar aqui. Uma coisa assim, em relação a aquela pessoa tem o Espírito Santo, as pessoas associam muito o Espírito Santo a obras de milagre, sinais. Só que uma coisa é os ensinos do Espírito Santo e outra coisa é o poder do Espírito Santo. Para que o poder do Espírito Santo, em forma de sinais e milagres, seja manifesto, você precisa obedecer os ensinos do Espírito Santo. Os ensinos do Espírito Santo, eles nos habilitam a recebermos o poder do Espírito Santo no momento em que Deus achar necessário. Lembrando que o poder do Espírito Santo, ele tem um objetivo único, que é pregar o Evangelho. O Espírito Santo não vai usar você para fazer grandes sinais, a não ser que seja necessário. A não ser que não seja para pregar o Evangelho. Isso aí quando a gente pega lá. Se houver necessidade, vai, né? O dom de línguas, quando os discípulos receberam ali no Pentecostes um poder especial do Espírito Santo, que foi o dom de línguas ali, naquele momento, qual que era o propósito? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. E assim sempre será. Imagina aquele bando de jeca lá, pescador lá da Palestina, falar em grego, em alemão. Mas o problema é que as pessoas querem ter o poder do Espírito sem se submeter aos ensinos do Espírito. E às vezes nós somos assim, né, Joel? Mas o inimigo usa isso para operar poder através de pessoas que não estão andando na verdade, mas operando sinais em nome de Deus como se fosse obra do Espírito. Por isso que assim, aí surgem mais confusões, religiosas. Por isso mais que a fácil. Bíblia revela que sinais não carimbam como verdade uma doutrina. Sinais não, milagres não. Haverá um tempo em que sinais caminharão junto com a verdade? Sim. Mas a Bíblia diz que o próprio Satanás, nos últimos dias, faria sinais e prodígios. O que vai dizer se é verdade ou não é o assim diz o Senhor. Nos dias o que está atuais, na palavra de Deus é aquilo que vai fazer sentido ou não da verdade. Nos dias atuais, a obra da Igreja de Deus, a
principal obra é restaurar a verdade. O momento que nós vivemos é um momento de restauração da verdade ainda. Que seria a lição de Ainda é terça-feira. terça, nós estamos fazendo uma salada. Não, mas aí. só para o aluno Mas saber, os assuntos estão se... Só para os alunos conectados, entenderem onde é que nós estamos. A restauração da verdade, por que eu falei que o que você busca a verdade e encontra, o principal não é você encontrar, o principal é o que você vai fazer com ela quando você encontrou. A Igreja Adventista tem desenvolvido um papel de dar continuidade à restauração da verdade. No dia 21, é um domingo, dia 21 de maio, o pastor pregou um sermão aqui justamente sobre essa questão. E quem está gravado aí no YouTube, quem puder assistir esse sermão, foi maravilhoso. Essa questão do papel do papel das igrejas protestantes, que elas falharam em dar continuidade à restauração da verdade. A Igreja Adventista ela surge no momento que Deus achou necessário, porque ele viu o quê? Que seria necessário dar continuidade. A obra era essa, mas muitas igrejas se apostataram desse caminho. Então, o papel da igreja hoje ainda é de restauração da verdade. Não é de sinais, de milagres. O papel mais importante da igreja hoje, principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo, é de restauração da verdade. E quer ver uma restauração de uma verdade que ela está desde o Novo Testamento? Alan, me ajuda mais nisso, porque ela está desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, e as pessoas têm uma dificuldade tremenda e acham, não, vocês só falam nisso. Por exemplo, sábado. Olha que dificuldade de entender algo que é intrínseco dentro da Bíblia, lá do Gênesis, a gente vai para o Apocalipse. Mas isso está envolvido com a falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento e a contrafação do inimigo para nos confundir, para deixar o que é mais fácil para a minha interpretação. Então, o sábado, Deus explica o sábado o tempo todo, constantemente dentro da palavra dele, dentro do plano profético. E o ponto que o inimigo quer é nos deixar acomodados à nossa própria necessidade. Quer dizer, se hoje você prega o sábado, apresentando os princípios que envolve da relação com Deus em relação ao sábado, vai contrapor ao interesse e à necessidade de muitas pessoas. Por quê? Não estão compreendendo de fato o sentido, né? Às vezes são até pessoas que buscam a espiritualidade, mas a verdade ela não está em primeiro plano. Então, o contexto do sábado, ele é real, ele é concreto, não é subjetivo e é divino. E não há nada que possa ser de interpretação humana que altere esse princípio divino, né? A forma como nós temos que entender. E isso é algo que não é tocado e não poderá ser tocado, mas está no centro de um conflito. E estará, né, conforme a própria lição fala, estará no momento onde vai ser o grande divisor de águas. Por isso que o nosso entendimento e a busca por essa verdade mostra para a gente que nós temos que ter a luz para entender o nosso plano de eternidade. Como nós estávamos falando, a cada verdade revelada e quando você aceita ela, o Espírito Santo vai encontrando um campo mais favorável para ele trabalhar. Uhum. Então, existem muitas verdades que as pessoas rejeitaram e elas não vão avançar no conhecimento da verdade a partir desse ponto que elas estão rejeitando. Infelizmente, né? Isso é muito sério para a gente pensar. É muito sério. Isso vale para mim, isso vale para vocês dois, isso vale para o Kevin, isso vale para você que está aí. O que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento que nós tivemos, né? Durante todos esses 13, com esse sábado, né? Com essa lição de hoje que a gente teve. Hoje é só mais uma lição que a gente está abrangendo como um todo, tudo aquilo que já foi estudado. O que nós vamos fazer com tudo isso? Com essa guerra cósmica, onde Deus e o diabo lutam, um pela tua perdição, outro pela tua salvação. Agora, uma coisa para a gente, dando a cartada final, o grande finale da lição. Na parte de quinta-feira, eu achei muito interessante como o Ellen White traz nos escritos dela e como o autor decidiu encerrar a lição.
Ele botou tudo, mostrou tudo para nós, a questão profética, onde entra as 3 mensagens angélicas, a necessidade que Satanás tem, né, de ser adorado e que Deus tem de ser adorado. Mas uma coisa ele coloca em tona, né? Não adianta nada eu conhecer toda a doutrina, não adianta nada eu me aprofundar na doutrina, se o Cordeiro crucificado não for a nota principal daquilo que eu conheço e daquilo que eu prego. Achei isso tão interessante. Não sei como é que foi para vocês esse final da lição dele. Eu acho profundamente uma conexão muito clara para a nossa vida. E tem um outro termo também, que é uma ação que está ligada aqui com o que a gente falou, de verdade, derramamento do Espírito Santo. Se Cristo não for o centro disso, nada disso acontece. Está tudo por terra. E tem uma ligação que eu vou puxar um pouquinho para trás, você até me permite aqui, que é a questão de você conhece a verdade, Deus faz a leitura do seu coração na busca por essa verdade, Ele te derrama o Espírito Santo para que você conheça mais dele e, na sequência, como o Joel já falou da evangelização, né, da ação, vem o serviço. Não existe cristão com verdade se ele não tem o serviço, se ele não tem a ação. Só o conhecimento em si não faz dele nenhuma pessoa melhor e não mostra nenhum caminho. O que revela o caminho, aí sim a gente busca Jesus, né? Que o centro, o cerne de tudo é Jesus. É o conhecer, o buscar, a minha fome, a minha sede, tudo isso tem um alinhamento muito profundo. O amá-lo, buscá-lo, a leitura que Deus faz em nós, faz mover em nós o que é a busca pelo próximo. Tem que mover a nossa vida em prol de outras pessoas, serviço missionário, ação que vai beneficiar o próximo, que vai fazer através da ação revelar Jesus para essa pessoa. Então, o serviço é algo automático dentro de todo esse processo. Se eu conheço o processo e não tenho ação, de nada tem valor, né? De nada tem valor. O anjo, ele enche a terra, né, com a glória de Deus. E aí é interessante porque a gente poderia até inverter a quinta com a quarta aqui, porque esse serviço, qual que é o propósito do Evangelho, das Boas Novas? É resgatar o ser humano das garras do inimigo e restaurá-lo novamente ao quê? A imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus é algo hoje que é distorcido na mente da humanidade. Muitas pessoas não têm uma visão clara de quem seja Deus. É a obra do inimigo distorcer o caráter de Deus. Desde que surgiu o grande conflito, né? Desde a entrada do pecado lá no céu, quando o pecado surge no coração de Lúcifer, a obra dele foi distorcer quem era Deus. E essa restauração do caráter do ser humano, ela anda em paralelo também com, não restauração, mas com a reivindicação do caráter de Deus diante de um universo. Agora, a glória de Deus, ela vai preencher a terra quando? Quando essa restauração, que faz parte, né, do plano da salvação, ela surge, ela causa um efeito prático na minha vida, e essa verdade é levada a toda a terra, onde vai haver um contraste entre as trevas e a luz. A luz, ela vai preencher, ela vai encher toda a terra. O que é essa luz? É a exposição do caráter de Deus. A mensagem sendo compreendida na vida das pessoas e causando uma transformação, ela vai operar, né, essa obra. Aí entra o cordeiro que foi morto, ele precisa estar no centro dessa mensagem, para que ela seja o quê? O que o Alan falou. Para que ela tenha eficácia, para que o plano da salvação ele cumpra o seu propósito. Amém. Bom, chegamos ao fim. A gente sempre tem o costume, quando chega ao fim, considerações finais. O que é que você... Vou começar contigo, hein? O que é que você acha dessa lição que deveria ficar para os nossos amigos em casa como o ponto principal que foi para você e que pode ser para eles?
buscar a Deus de todo o coração. A essência de buscar a Deus faz com que Deus se sensibilize ao meu favor. Amém. Então, quando eu busco a Deus de todo o coração, Ele se revela para mim. Ele se revela e não há nada obscuro dentro da minha vida que não vai ter sentido. Então, buscar a Deus de todo o coração, eu acredito que é um princípio para as respostas que eu preciso, para fortalecimento da minha vida e para que tenha sentido a minha vida. Quando eu busco a Deus de todo o coração, eu começo a ter isso tão inflamado em mim, que eu vou atrás das pessoas, eu vou divulgar isso, eu vou cantar isso, eu vou exalar o aroma divino. Então, esse buscar a Deus de todo o coração, ele tem um poder tão grande na nossa vida, de transformação, que para mim a essência de toda essa revelação dessa mensagem aqui, eu carrego isso comigo. Amém. Você, Joel? Eu vou pegar duas partes da lição aqui, uma está na quarta, outra está na sexta. A primeira é que nós precisamos compreender o que é justificação pela fé. Justificação pela fé, a lição trouxe para nós aqui, ó. Está no texto Testemunho para Ministros, no livro, né? Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 456. Justificação pela fé é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Ou seja, nós precisamos entender a nossa condição, e aí o Alan iniciou a lição falando sobre isso, nossa condição de pecador, nossa incapacidade de fazer qualquer coisa em relação à salvação. Aceitar essa deficiência que nós temos, para lançar tudo isso aos pés de Cristo e recebermos dele o quê? Uma obra transformadora na nossa vida, a justificação, né? A santificação, para que depois haja glorificação. Mas nesse processo de santificação, aí entramos na sexta-feira. Quando o caráter de Deus for refletido no seu povo, olha o que acontece. Servos de Deus, com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lado a outro para poder proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra, será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados e sinais maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Então, assim, para que a obra seja cumprida, a questão da justificação pela fé precisa ser compreendida, para que a gente possa sermos restaurados à imagem e semelhança de Deus e fazermos parte desse movimento que vai iluminar a terra com a glória de Deus. Bacana. Chique, hein? Eu vou complementar o que você fez aí, certo? A parte de sexta-feira estava aqui no meu gatilho. Tem dia que você rouba ela de mim, hoje eu roubo ela de você. Tá aqui. Continuando o que o Joel começou lendo ali sobre pessoas, né? Servos de Deus iluminado, diz assim: a mensagem será levada avante, não tanto por argumentos, quanto pela convicção profunda do Espírito de Deus. A mensagem será levada avante não tanto por argumentos, mas pelo quê? Pela impressão e convicção profunda do Espírito de Deus. Aí eu vou voltar lá para o nosso versinho, que diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Que Deus possa fazer com que eu, você, cada um de nós que estamos aqui, sejamos juntamente com esse anjo aqui que nós sabemos que é o Espírito Santo. Sejamos servos de Deus, presentes e ativos, né? Para ajudar outras pessoas a conhecer mais de Jesus. Que usemos poucas as palavras e mais as nossas ações, as nossas atitudes, para mostrar para o universo. Quando eu digo universo aqui,
anjos caídos e não caídos, para mundos que Deus, como Paulo diz, que nós somos espetáculos para mundos não caídos, que possamos mostrar a quem pertencemos. Essa lição onde mostra as 3 mensagens angélicas, ela vem para mostrar para mim, para você, que nós temos que escolher aquilo que o Joel falou, o que vamos fazer com aquilo que nós estamos aprendendo. Nós temos que escolher. Ou eu sirvo a Deus, ou não. Lembra Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que seja essa a minha e a sua decisão. E olha, eu vou te contar uma coisa. Se eu e você decidirmos com isso, se nós tomarmos a decisão correta, o que está escrito aqui vai acontecer no nosso lar. A terra, nossa casa, nosso emprego, nossa igreja, nossa escola, será iluminada com o exemplo que nós vamos dar, pela ação, convicção do Espírito Santo na minha e na sua vida. É isso que Deus quer. Essa lição toda, todas as 13 lições, está só mostrando o que Satanás fez e o que Deus fez para a nossa salvação. E no final ela só quer dizer para mim e para você o seguinte: o que eu e você vamos fazer para que outros também possam conhecer a mesma verdade e usufruir a mesma salvação. Que Deus nos abençoe, tá? Mas antes de encerrar, eu quero fazer uma propaganda aqui. Não vou vender nada não, só vou fazer uma propaganda. Olha aqui que eu tenho aqui para o próximo trimestre. Olha que lição fantástica. Hoje nós estudamos a última lição aqui do Apocalipse. Lembra as 3 mensagens angélicas? E agora, semana que vem, a nossa classe da Escola Sabatina vai dar início a essa lição aqui, de Éfeso. Olha que lição fantástica. Você vai ver que linda que é a lição. Eu fui curioso, já li, tá? Você já tem a tua? Não tem ainda? Não. Então pede aí, manda um recado pra gente. Eu não tenho lição, manda a minha. Eu tenho várias lições para serem distribuídas para você que não tem, hein? Não fique sem, por favor, peça para nós. Fechado então? Ok? Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado a Deus porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Obrigado porque o Senhor já descortinou para nós todo o futuro. Nós sabemos tudo o que está acontecendo, mas nós temos uma decisão a tomar. A quem vamos servir? A qual verdade? As tradições humanas ou a Tua palavra? Por favor, ó Deus, que nós possamos deixar e permitir que Seu Santo Espírito tome conta de nossa vida, que possamos escolher a Ti como nosso único Deus e Salvador, e a Jesus Cristo como aquele a quem o Senhor enviou. Que possamos ser, ó Deus, luz para aonde, no trabalho, em casa, onde nós estivermos, e que possamos iluminar as pessoas com o caráter que o Senhor vai colocar em nós e nós vamos refletir. Por favor, ó Deus, sejamos uma bênção. Faça isso por nós. Que todos aqueles que estão nos assistindo hoje, ou não importa o dia, que todos eles possam, ó Deus, também refletir, sentir o toque especial da salvação. E quando Jesus voltar, nós todos unidos morarmos contigo para toda a eternidade. É o que nós queremos e desejamos, ó Deus. E é em nome de Jesus Cristo que nós pedimos. Amém. Amém. Não esquece, hein? Semana que vem, nova lição, mesmo canal, mesmo horário. Estamos te esperando. E, por favor, lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe.